Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar também você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista Vereda das Flores. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para o teu coração. E o tema dessa noite é: Deus quer reinar em nossas vidas. Deus quer reinar em nossas vidas. Amém. Salmo 93, vamos ler? Diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém? Amém. Irmãos, esse salmo é interessante porque ele já começa falando que o Senhor reina. E o Senhor, de fato, ele reina, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, os peixes, os animais, o ser humano, de uma forma especial. Tudo ele criou, por isso ele reina sobre tudo e sobre todos. E o Senhor quer reinar sobre as nossas vidas. E o Salmo ele vai dizer que o Senhor reina, vestiu-se de majestade, a majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Significa que o Senhor é todo poderoso. Ele, além de reinar, ele tem todo o poder com ele. E o poder para quê? Para fazer o que ele quiser. Por ele ser o rei, ele é o soberano. E o soberano, ele manda e desmanda. E nós, como servos, obedecemos. Amém. Então o Senhor, ele é soberano, ele tem o poder para reinar, para governar e para agir da forma que ele quiser, na hora que ele quiser. E aí ele diz que o mundo está firme e não será abalado. Por quê? Porque o Senhor está reinando sobre este mundo. O mundo, o globo, a terra, o planeta não será abalada, porque o Senhor é quem reina. O Senhor que criou, é o Senhor que tem o poder, e o controle continua na mão dele. O controle continua na mão desse Deus que é todo poderoso, desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que reina. O controle continua. Por isso que a terra, o mundo não será abalado. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. E aí que é interessante. Então Deus não tem um início, ele é eterno. Ele existe desde a eternidade. Ele existe antes do que tudo existisse. Ele já era Deus. Pois ele criou todas as coisas e tudo foi formado por ele. Então o salmista vai dizer isso, que o trono dele, ele reina desde a antiguidade. Ele já existia, já reinava muito antes de tudo ser criado. E aí ele vem fazer uma comparação com as águas. Vai falar que as águas elas levantam a sua voz, as águas elas levantam o seu bramido, e as ondas do mar, mas mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor. E aí se você já foi no mar, você vê que as ondas elas fazem um barulho, né, quando bate ali. E aquele barulho e as ondas, quando elas estão fortes, ela tem um barulho, ela tem uma voz. O mar, quando está revolto, numa tempestade, ela tem um barulho. Mas o salmista diz que o Senhor é mais poderoso do que as ondas, é o Senhor nas alturas. O Senhor continua tendo todo o poder e nada é mais poderoso do que o nosso Deus. E aí o versículo 5 diz que os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis.
Os mandamentos do Senhor que Ele deixou está na sua palavra. É esses mandamentos que nós devemos seguir. É esses mandamentos que devemos colocar em prática, porque eles continuam firmes e fiéis. Deus não mudou. Deus não mandou tirar, não, esse mandamento aí você não precisa mais cumprir, não. Deus não alterou a Bíblia. A Bíblia continua a mesma, desde quando foi escrita. E os mandamentos estão aqui para que possamos seguir, pois esses mandamentos continuam firmes e fiéis. E aí ele diz que a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Então a casa do Senhor, ela é ornada, ela é vestida de santidade. A casa do Senhor, ela é vestida de santidade. Então nós, como servos do Senhor, que somos templo e morada do Espírito Santo, somos casa do Senhor, nós precisamos nos revestir dessa santidade, porque é isso que o Senhor deseja de mim e de você. E o Senhor, Ele quer reinar sobre nossas vidas. E aí eu pergunto para você, Deus, Ele tem reinado sobre a sua vida? É uma pergunta para que a gente possa fazer essa reflexão. Será que de fato Deus está reinando sobre a minha e sobre a sua vida? Como eu falei no início, Ele é o Rei soberano que está no seu trono e Ele tem a soberania de dar a ordem, e nós devemos nos colocar como servos e obedecer a voz de Deus. Será que nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações? Será que nós temos feito de fato o que o Senhor ordena, o que o Senhor manda, o que o Senhor manda que a gente cumpra? Será que nós temos cumprido e temos obedecido a voz desse Rei que reina? E aí a gente olha para Jesus e vê que a mensagem de Jesus era sobre o reino. Ele disse assim, olha, é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele fala a respeito do reino, ele queria dizer isso, meus irmãos. Olha, Deus quer reinar sobre a vida de vocês. E aí ele vai e começa a ensinar para os discípulos os princípios desse reino. Como que Deus deseja reinar. E aí Jesus começa a ensinar para os discípulos a forma como que Deus deseja e desejava e deseja reinar sobre nossas vidas. E aí o Evangelho vem trazer isso. Vem trazer como que devemos nos comportar, como que devemos agir, como que devemos tratar um ao outro, como que devemos viver de fato a vida que agrada ao Senhor e deixar com que Ele reine. Por que eu perguntei se de fato Deus está reinando? Porque quando a gente diz que Deus Ele reina sobre nós, a gente está falando que a gente obedece. A gente está falando que a gente obedece tudo que Ele fala, porque Ele é o Rei, é soberano e Ele dá ordem. E aí eu começo a observar que nem sempre acontece isso. Nem sempre a gente obedece ao que o Senhor manda. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Homens e mulheres, e crianças e adolescentes. Falhos, imperfeitos, nós somos. E muitas das vezes nós não obedecemos o que o Senhor manda. Muitas das vezes a gente faz a nossa própria vontade. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, não a vivo na carne, mas vivo segundo o Espírito. Vivo no propósito daquele que morreu para me dar a vida. O apóstolo Paulo entendeu bem o que era entregar a vida a Cristo. Então, quando você se coloca na posição de servo, você está dizendo, Senhor, a minha vida agora pertence a Ti. Eu não vou mais viver para satisfazer os meus próprios desejos. Eu agora vou viver para satisfazer a Tua vontade, Senhor. É isso que você fala quando você diz, Senhor, eu sou o Teu servo. O servo, ele só obedece ao seu Senhor.
Ele está ali para obedecer, para fazer o que o Senhor manda. E quando a gente entrega a vida ao Senhor, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Só que aí a gente entra em outro conflito, porque a gente trabalha para nós, para ganhar o dinheiro para nós, para comprar as coisas para nós. Eu não estou falando que você não deva trabalhar, você tem que trabalhar, a Bíblia orienta. Você tem que trabalhar, do suor do teu rosto comerás. Você tem que trabalhar sim. Mas o que eu estou falando é que muitas das vezes a gente nunca está satisfeito, tá entendendo, irmão João? A gente trabalha, estou com um trabalho aqui bom, estou ganhando bem, dá para manter aqui. Mas eu sempre quero mais. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que Deus já tem me dado. Eu sempre estou querendo mais, estou querendo mais, estou querendo mais. Aí eu acabo me desgastando fisicamente, mentalmente. Mas você já parou para perguntar para Deus se é isso aí que Ele quer da sua vida? Se é essa correria toda que Deus quer para a sua vida? Você já parou para se perguntar se é isso? Será que é isso mesmo que Deus quer? Essa correria toda desesperada, a gente nunca está satisfeito, a gente fica trabalhando ali. Se tiver a oportunidade de ter um segundo emprego, a gente arruma um segundo emprego para ganhar um extra. Porque a gente quer conquistar as coisas para nós. Nós estamos pensando em nós. Quando não é em nós, é na nossa família. Mas, irmãos, a Bíblia diz que não ajunteis tesouro nesta terra. Por quê? Porque tudo vai ficar aqui. Tudo. Nu viemos essa terra e nu voltaremos. Né? Nada trouxemos desse mundo, nada levaremos. Então a gente começa a refletir, será que de fato eu tenho feito a vontade do meu Deus, do Deus que eu declaro que reina sobre a minha vida? Ou será que na maioria das decisões que eu tomo para a minha vida eu estou fazendo a minha própria vontade? Será que eu estou pensando só em mim? E a obra de Deus? E a obra que Ele confiou a cada um de nós? Vai ficar para quando? Se a gente está tão preocupado em conquistar as coisas desse mundo, se a gente está tão na correria para ganhar mais, lucrar mais, ter mais, e para quando vai ficar a obra de Deus que Ele colocou e confiou a nós? Para quando ele já estiver velhinho, não tiver mais saúde? A gente não pode negligenciar aquilo que Deus nos chamou. O nosso chamado é para agora. O nosso chamado é para agora. Então, se você declara que Deus Ele reina sobre a tua vida, é hora de você colocar a sua vida à disposição dEle, como servo, como serva. E dizer, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Dizer, Senhor, eu estou aqui. Como o Senhor quer me usar? Senhor, eu estou aqui. Em qual área da igreja o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer fazer de mim? Faz de mim, Senhor, uma bênção para a igreja. Faz de mim uma bênção para a comunidade. Faz de mim uma bênção onde eu estiver. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Porque Ele reina. Ele reina. E se Ele te escolheu, meu irmão e minha irmã, Ele te escolheu com um propósito. Não foi isso que Jesus falou? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Só dá fruto quem trabalha. Só dá fruto quem trabalha para o Senhor. É verdade, meu Pai. Aleluia. Então se coloca à disposição, coloca a tua vida e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. Eu sou teu servo, eu quero entregar minha vida para o teu serviço, para a tua obra. Só que muitas das vezes a gente não está disposto. A gente não tem disposição. Mas Deus, Ele ama aqueles que têm disposição para servir.
Às vezes a pessoa não tem nem tanta capacidade, mas tem disposição, está ali. Aí Deus vai e capacita. Deus vê o coração. Deus vê que aquele coração está tão desejoso de fazer a obra, e Deus vai lá e capacita. É assim que Deus faz. Então nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Independente, aí você vai dizer, mas eu não tenho capacidade. Deixa que Deus vai te usar. Deixa que Deus vai te dar essa capacidade. Como eu falei, muitas das vezes a gente não está disposto. Porque muitas das vezes, para servir ao Senhor como de fato Ele quer que sirvamos, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. A gente vai ter que abrir mão. E aí muitas vezes a gente não quer abrir. A gente não quer perder. Mas se você olha para a vida dos discípulos, eles abriram mão de tudo. Deixou a rede lá, deixou o bar. Não quero mais saber disso não, eu quero seguir Jesus. Deixou tudo. Abriu mão de tudo. Eles até perguntavam, mas Senhor, a gente abriu mão de tudo para te seguir, o que é que a gente vai receber? Jesus disse, eu vou receber. Vocês vão receber muito mais. Vocês vão receber 100 vezes mais nessa terra. E na idade vindoura vocês ainda vão receber a vida eterna. Amém. Então, meu irmão, trabalhar para o Senhor não é em vão. Então, quando você se coloca à disposição, Ele vai te usar. Então, você precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas da sua vida, para que você tenha mais tempo para servir a Deus. Porque se a gente não abrir mão de algo, a gente não vai ter tempo. Porque a correria desse mundo é muito grande, é muita coisa para fazer, é muito serviço, é muita coisa ali, um aqui, e às vezes a gente vai olhar e não tem tempo. Mas precisamos abrir mão. Porque para servir a Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente faça. E aí, a gente olha também para o apóstolo Paulo, ele abriu mão. Quando ele se converte, ele era um doutor da lei, um fariseu, um homem estudado, que tinha muita coisa, e depois ele diz, olha, tudo que eu tinha aí é como se fosse esterco. Ele disse assim, tudo que eu tinha antes, para mim não vale mais de nada, porque o que vale agora é servir a Cristo. Que o homem que... Eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque ele não cessava de pregar a palavra. Todo lugar que ele ia, ele pregava. E as pessoas perseguiam ele, e ele saía daquela cidade e ia para outra. Expulsavam ele daquela cidade, ele ia para outra, pregava na outra. Estava na sinagoga todo sábado pregando. E o pessoal apedrejava ele. No outro dia ele recuperou dos ferimentos, já estava na outra cidade pregando. E a gente precisa se inspirar, meus irmãos, nesses homens da Bíblia. E dizer assim, o que é que eu tenho feito para Jesus? O que é que eu tenho feito? Muito pequeno, muito pouco, diante de tudo que Ele já fez por mim e por você. Então deixa Deus reinar na tua vida, meu irmão e minha irmã. É tudo que Ele quer reinar. É Ele ser o soberano, Ele falar, nos direcionar, Ele nos conduzir a nossa vida como soberano das nossas vidas. Então, meu irmão, você precisa falar com o Senhor. Você precisa reconhecer e olhar para a sua vida e reconhecer, de fato, eu preciso me dedicar mais, eu preciso entregar mais a minha vida ao Senhor. Eu preciso valorizar mais as coisas de Deus na minha vida. Porque a gente valoriza tantas outras coisas aí no mundo. Tem tempo para tantas outras coisas. Mas o principal é viver para o Senhor, é servir a Ele, é colocar a nossa vida na disposição dEle, para pregar a palavra, para ser usado por Ele. Às vezes você fala assim, mas eu não sei pregar, mas você sabe fazer uma visita para alguém. Você sabe.
não é orar por alguém. Você sabe fazer alguma coisa para abençoar a vida de alguém. Nós precisamos disso, de pessoas que têm a disposição de servir e de ser bênção na vida de outras pessoas. E a partir dessa noite você possa meditar nisso. Será que de fato Deus está reinando em minha vida? E se Ele não está reinando, a partir de hoje eu quero deixar Ele reinar. A partir de hoje eu quero ouvir a voz dEle e seguir, fazer o que Ele está mandando eu fazer. A partir de hoje eu quero fazer isso, eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero me entregar mais ao Senhor. Eu quero me dedicar mais à sua obra. Eu quero dedicar mais ao seu serviço. Porque é isso que Ele quer de mim e de você. Porque por mais que a gente conquiste as coisas aqui na terra, nada dá mais prazer do que você conquistar uma alma para Cristo. Porque se você conquista casa, carro, fazenda, essas coisas aí, quando você conquista essas coisas, lá no céu não tem festa não. Mas quando você leva um pecador ao arrependimento, lá no céu tem uma grande festa. Lá no céu tem foguete, eles soltam foguete, celebram por um pecador que se arrependeu. Então, que possamos ser instrumentos de Deus nessa terra para conduzir outros ao caminho da verdade, para conduzir outros a Cristo, porque só Ele salva. E que possamos entregar-se de fato, de verdade ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero essa mudança, eu quero a partir de hoje te servir melhor. E como o salmista nos diz aqui, deixar o Senhor reinar, deixar Ele reinar, porque Deus Ele não mudou, meus irmãos. Às vezes a gente olha assim para o passado, aí olha as histórias dos discípulos e pensa assim: ah, mas foi só naquela época. Não, meu irmão. Tinha um diferencial na vida dos discípulos que precisa ser um diferencial na minha e na tua vida. Sempre que você vai olhando ali no livro de Atos, ele vai falando assim, ó: e Pedro cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: e Paulo cheio do Espírito Santo. E Barnabé cheio do Espírito Santo. E Estevão cheio do Espírito Santo. Esse é o diferencial, meu irmão e minha irmã, na vida dos discípulos. Nós precisamos buscar isso, ser cheios do Espírito Santo, para que milagres possam continuar acontecendo. Pedro passava a sombra do homem que curava. O homem cheio do Espírito Santo chega para o homem e diz assim: levanta e anda. Ele chegou para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na hora o homem ficou curado. Cheio do Espírito Santo. Que possamos buscar isso, meus irmãos, mas não tem como a gente se encher do Espírito se a gente estiver cheio de tantas outras coisas que há no mundo aí. Nós precisamos nos esvaziar primeiro, para que possamos deixar o Espírito Santo nos encher. Porque Ele já habita em nós. Mas às vezes a gente vai preenchendo tantas coisas dentro de nós que o Espírito Santo vai ficando ali sufocado, reprimido, até sem poder atuar, sem poder agir em nós e através de nós, porque a gente está muito cheio de tantas outras coisas. Precisamos nos esvaziar e buscar ser cheio do Espírito Santo. Buscar através da palavra, através da oração, através do jejum. Buscar de fato viver o Evangelho, assim como os discípulos viveram, que são exemplo para nós. Porque, como eu falei, Deus Ele não mudou. Ele continua o mesmo, Ele continua reinando, Ele continua soberano. E o mesmo Deus que agiu na vida dos discípulos, Ele pode agir nas nossas vidas. A diferença é que eles se entregaram de verdade, eles entregaram tudo, abandonaram tudo, deixaram tudo e foram servir, foram fazer a obra. Nós precisamos também abrir mão
de algumas coisas na sua vida para servirmos melhor a Cristo. E a partir de hoje, você vai sair daqui refletindo sobre isso e vai analisar a sua vida. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu posso abrir mão? O que é que dá para deixar? O que é que eu posso abandonar e agora eu focar em Cristo, focar na obra, focar em servir melhor ao meu Rei, aquele que me deu a vida, aquele que morreu em meu lugar, aquele que vai voltar para me buscar, aquele que vai me levar para morar eternamente com Ele. É a esse que nós devemos agradar. É para esse que nós devemos viver a nossa vida. É para esse que nós devemos dedicar os nossos dias. Até o fim, até Ele nos levar ou até Ele voltar para nos buscar. Nós devemos estar nos dedicando a cada dia mais. Amém, meus irmãos? Amém. E que essa palavra tenha falado contigo nesta noite. Eu quero orar. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. O Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é o Deus vivo, Deus que fala, Deus que ouve, Deus que age, o tremendo, aquele que faz milagres, aquele que faz até o impossível se tornar possível. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir, Senhor, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é todo poderoso. Nessa noite aqui na tua presença estamos, neste culto maravilhoso, onde aqui já louvamos, já oramos, já ouvimos a tua palavra. Meu Deus, que possamos sair daqui, meu Pai, meditando tudo que vimos e ouvimos. E possamos, em nome de Jesus, colocar em prática, meu Pai. Colocar em prática a tua palavra. Colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nós. Aquilo que o Senhor deseja de nós. Nos ensina, meu Pai, como te agradar, como de fato nos colocar na posição de servos e deixar o Senhor reinar sobre nós. Oh Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós somos imperfeitos e falhos e muitas das vezes nós negligenciamos algumas coisas que devemos fazer, mas que possamos mudar, Senhor. Que o Senhor mude o nosso ser, mude o nosso caráter, que possamos de fato ser ovelhas obedientes ao nosso pastor, que possamos colocar em prática aquilo que temos ouvido. E que o Senhor nos ajude em todos os momentos, meu Pai, nos fortalece a cada dia. Que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela sempre tem falado aos nossos corações. Ela tem nos orientado, nos confortado, nos instruído, nos corrigido quando necessário. Oh, Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor, Pai. Porque todas as vezes também que o Senhor nos corrige é por amor. É porque o Senhor quer que a gente melhore. É porque o Senhor quer que a gente viva de fato uma vida melhor, uma vida que agrade a Ti, Senhor. Muito obrigado, abençoa cada irmão aqui, cada irmã. O Senhor cuide de cada um aqui, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Vem nesta noite manifestar o Teu poder, Senhor, e fazer milagres neste lugar. Irmãos e irmãs que têm orado por alguém, por um familiar, por um querido, por um amigo. Nessa noite, meu Pai, o Senhor ouça o amor nossa, ouça a oração do Teu Filho da Tua Filha. E que haja milagre neste lugar para Teu nome ser glorificado. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma lição de noite abençoada na Tua presença. Nos leva para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Em nome de Jesus,